pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre planejamento e organização para 2022. Sejam todos bem-vindos. Uma pessoa chegando, vou me apresentar. Sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga, trabalho aqui no Japão, com atendimento neuropsicopedagógico para crianças, adolescentes e adultos, e venho aqui no Portal Me trazer assuntos da neurociências e do neurodesenvolvimento. E hoje, né, é a nossa última live do ano, agradecendo o Portal Me pelo espaço, por mais um ano de parceria. Obrigada, Júnior, e a toda a equipe pelo espaço, por poder estar aqui quinzenalmente, conversando com todos vocês, trazendo informações para toda a comunidade brasileira aqui no Japão. E hoje, então, vim falar um pouco sobre planejar e organizar a nossa agenda, vamos dizer assim, a nossa vida para 2022, usando os recursos da neurociência. Então, o que eu posso fazer, o que eu posso usar dentro da minha capacidade cognitiva, dentro dessa capacidade cerebral que nós temos, que pode estar me ajudando para este ano de 2022. Então, enquanto vocês estão chegando, eu vou pedir para curtir e compartilhar a live, para que ela possa chegar num número bacana de pessoas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, podem estar escrevendo nos comentários, ok? Então, a turma que está chegando, sejam todos bem-vindos. Se alguém puder me dar um ok de áudio e vídeo, que vocês estão me vendo, que vocês estão me ouvindo bem, eu agradeço, ok? Então, enquanto isso, vou compartilhar aqui a live, então eu vou pedir para vocês fazerem isso também. Se tiver alguém que está na live e tá ok, porque depois eu começo a falar e vai embora. Deixa eu ver. Ah, Valéria, obrigada, ok. Meguro Denise, obrigada, meninas. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre planejamento e organização para 2022. Então, quando a gente fala de se planejar, de se organizar, a gente precisa ir aí atrás de algumas estruturas mentais, vamos dizer assim, que nos ajudam, que nos auxiliam a ter esse tipo de comportamento, tá? Quando a gente planeja e quando a gente organiza, seja uma festa, seja uma confraternização, seja uma reunião, né? Ou a entrada do filho na escola, tá? Quando a gente faz esse movimento, nós movimentamos toda uma parte da estrutura do nosso cérebro que é responsável por essas áreas, né? Dentro da nossa cabeça a gente tem algumas áreas aí que respondem por cada comportamento que nós temos, tá? E aí a neurociência nos explica que dentro dessas áreas a gente tem uma parte que é responsável pelo planejamento, organização e execução das nossas ideias, tá? Então ela é essa parte aqui assim da frente da nossa cabeça, tá? No nosso córtex frontal, então ele fica bem nessa parte aqui assim da nossa testa, e ali nessa área que as coisas acontecem, né? Ela percorre sim todo o nosso cérebro, mas especificamente nessa área acontece aí todo o nosso planejamento e o nosso pensar, tá? E para mim conseguir planejar, conseguir organizar e tirar essas informações do papel, que eu acho que acaba sendo mais difícil para que a gente consegue fazer a ação, né? Porque a gente acaba se bagunçando no meio do caminho. Então a gente consegue ter foco, a gente consegue ter ideia, a gente consegue ter meta,
Mas não é só isso, né? Não basta só que é bem típico de fim de ano, né? Quais são as suas metas para 2022? Quais são os objetivos e os sonhos para o próximo ano? Temos vários, né? Alguns possíveis, outros impossíveis, né? Mais difíceis de serem alcançados, mas todos temos. Eu vou perguntar para vocês qual a sua meta para 2022? Qual o seu sonho para 2022? Quais são os objetivos que você tem para o próximo ano? A gente, né, até tem algumas coisas estruturadas, mas não sabe como ao certo colocá-las no papel. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é memória, tá? Como assim? Memória? É estranho, né? A gente falar de planejar, organizar e falar de memória. Sim, a memória é o primeiro recurso, né? É a primeira habilidade cognitiva que a gente precisa ter, e ela precisa estar boa, para a gente conseguir planejar algo para o próximo ano. Por quê? Né? Dentro dos tipos de memórias que nós temos, existem as memórias tardias, as memórias que a gente chama de memória visual, a memória seletiva, enfim, tem vários tipos aí de memória. Mas a gente precisa usá-la para conseguir resgatar aquilo que a gente já tinha colocado como plano para algum dos anos que nós vivemos e que não conseguimos colocar ele em prática. Então, a gente vai precisar da memória para resgatar quais são as nossas reais metas, o que realmente a gente quer e que a gente deixou para trás e que por N motivos não conseguimos concluir ou nem iniciamos, né? Então, a memória é a primeira habilidade cognitiva que eu vou precisar ter para me planejar e me organizar para o próximo ano. Oi, gente, boa noite. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal que está chegando aí do Brasil, bom dia. Hoje a gente está conversando sobre planejamento e organização para 2022, à luz, vamos dizer assim, da neurociência. Então, vou trazer um pouquinho as informações, como que o nosso cérebro pode nos ajudar a nos programar para um próximo ano, tá? E aí vou falar um pouco, né? Já comecei falando, na verdade, quais as habilidades mentais, as habilidades cognitivas que a gente precisa usar para conseguir fazer esse planejamento e essa organização mais assertiva, acho que posso falar isso, né? Se ela vai se concluir ou não, a gente vai saber ao longo do ano, mas pelo menos para ser algo mais assertivo. Porque por muitas vezes a gente se planeja, a gente se organiza, a gente elabora uma rotina, faz uma agenda, tem o pessoal que tem o muro dos sonhos, tem gente que faz anotação e coloca no quarto para, né, tá sempre ali lembrando, enfim. Não importa o modelo, né, o estilo do que você vai fazer, desde que você consiga mentalmente se preparar para aquilo. E aí já não é tão fácil, né? A gente se organizar internamente, a gente saber e conseguir definir quais são as nossas prioridades, o que a gente quer e por que a gente quer. O mais importante da gente definir meta, do que a gente traçar planos, do que a gente ter sonhos, vamos dizer assim, é a gente saber o porquê deles, né? E aí a racionalidade, o nosso modo razão, vamos dizer assim, ele acaba falando mais alto, né? E nesse momento da gente se planejar e da gente se organizar, sim, a gente precisa que o nosso cérebro racional fale um pouco mais alto do que a parte emocional, tá? Porque senão, às vezes a gente começa a se programar com tantas coisas que a gente se frustra por não conseguir realizar. Mas por que às vezes a gente não consegue realizar? Porque são sonhos ou são metas que por hora são inatingíveis. Então, assim, vai ser difícil eu conseguir, por exemplo, sei lá, fazer mestrado em 3 anos diante da situação que hoje, por exemplo, a gente se encontra, né? Então é tudo à distância, as aulas estão mais difíceis, enfim. Então, assim,
ou eu faço um planejamento e uma organização daquilo que eu pretendo para o ano seguinte com um pouco mais de dias, com um pouco mais de tempo, né? E mantenho aquele meu desejo, aquele meu sonho, aquela minha programação, ou eu diminuo a minha expectativa, ou de repente não vai rolar um mestrado, vamos tentar uma pós-graduação, ou vamos tentar uma graduação, e aí dentro desse período eu consigo estudar, consigo me formar, ou aquisição de um carro, ou aquisição de uma casa, não importa qual seja o resultado final, né? A gente vai falar aqui hoje sobre o processo. Como a gente consegue, ou vai tentar conseguir, conciliar esse processo, que é um processo do ano todo. Então, por isso que essas metas, elas não podem não ser planejadas, né? E não ser organizadas, porque senão a gente chega no final do ano com aquela sensação de que não aconteceu. Não fiz, o ano passou e eu não fiz nada. Principalmente nesses últimos anos em que a gente veio passando com a questão da pandemia, do Covid, né? E é o melhora e para, o melhora e para. Quando a gente acha que a situação está no seu novo normal, de repente já não está mais, né? São cepas e cepas vindo, enfim. A gente meio que se perde dentro daquilo que a gente se planeja e organiza. Mas quando a gente consegue racionalizar, né? Quando a gente consegue trazer a luz da razão para aqueles nossos objetivos que por hora não foram alcançados, fica mais fácil da gente perceber o que a gente tentou alcançar e até onde a gente foi. E às vezes, se não vamos conseguir chegar até o final, vamos redefinir a meta. Não é porque a gente se planeja e a gente se organiza no fim do ano para o início do ano, que durante o ano que a gente está vivendo, a gente não precise se reorganizar, se replanejar, tá? A gente fala dentro da neurociência que existe a neuroplasticidade neuronal, né? Que é os nossos neurônios, eles reaprendem, e aí eles conseguem se organizar todos lá dentro, né? De uma maneira que a gente consiga ter um desenvolvimento saudável. Com a gente também é a mesma coisa, né? Se a nossa cabeça consegue fazer isso, a gente também consegue. Então, assim, em vez de eu definir metas e planos que, de repente, não sejam tão possíveis dentro daquele ano que eu estou vivendo, ou dentro daquele período de tempo que eu estou tentando definir algo, então, seja uma carta de carro, seja de novo uma questão escolar, ou uma questão da compra da casa, não importa qual é a meta, né, daquilo que eu quero atingir, mas o que eu vou fazer e como eu vou fazer durante esse processo. Quando a gente utiliza lá a memória, que é a primeira habilidade cognitiva que a gente vai precisar ter para se planejar e se organizar para 2022, então primeiro, resgatar na minha memória o que eu havia colocado como prioridade ou como planejamento para os anos que passaram. Então, o que eu planejei, sei lá, de 2000 para agora, 21 anos de planejamento, e que eu ainda não fiz, que eu ainda não consegui atingir, ou eu atingi parcial e aí eu deixei de lado. O que eu preciso resgatar, né? Quando eu defino e quando eu busco lá na minha memória aquilo que eu quero ou que eu queria na época e não consegui, mas vejo que existe um porquê de eu tentar ir atrás hoje, por exemplo, disso, eu consigo dali começar a desenhar os meus planos, os meus projetos para o próximo ano. Porém, são definições conscientes. E aí, de novo, a neurociência nos batendo na porta e nos trazendo para a realidade, né? E nos dizendo o que é possível e o que não é possível. Então, através do uso da memória, para eu fazer essa seleção aí de tudo que eu estava precisando e que eu não fiz durante os anos anteriores, aquilo ali hoje eu defini, aquilo ali tem importância, hoje ele faz algum sentido ou não? Definido isso, faz sentido, não faz sentido? Eu coloco ele como um dos meus itens para planejar 2022, tá? Então, não só definir metas, buscar sonhos, definir se aquilo que eu estou querendo é uma prioridade
prioridade e se eu realmente necessito, isso tem uma necessidade na minha vida e o quanto que isso tem de necessidade na minha vida. Porque aí ele é um passo para o meu segundo plano. Definir se eu vou ou não fazer e se eu vou correr ou não atrás disso. Quanto de tempo isso vai... eu vou ter que desempenhar quanto tempo? Então assim, eu consigo fazer um projeto para 3 meses? Eu consigo fazer um projeto para 6 meses? Não, isso vai ser anual? Então assim, em 1 ano eu serei capaz de, por exemplo, né? Ou em 6 meses eu gostaria de. E aí ali você descreve o que você pretende ou aquilo que você acha que você vai conseguir fazer. O interessante quando a gente se planeja e organiza as nossas ideias de uma maneira mais racional, como se fosse um olhar de fora mesmo, né? A gente pega um papel, uma caneta e sai escrevendo. E aí a gente coloca lá o que a gente quer fazer, o que gostaria de fazer, às vezes até o que as outras pessoas gostariam que a gente fizesse, né? Porque isso também conta, a gente vive em sociedade. Nós falamos muito sobre a live de interação social, né? Que nós vivemos em comum unidade, né? Em comunidade. Então, assim, não tem como a gente fugir disso. Então, isso também vai estar ou não presente dentro do que eu quero se eu entender que aquilo é primordial para mim, tá? Por que quando a gente, às vezes, não planeja algo, não organiza, a coisa simplesmente acontece e assim sai perfeito, né? Porque nós demandamos a nossa atenção. Outro item aí, outra habilidade cognitiva, outra parte, né, do nosso desenvolvimento sadio, que é a atenção, que vai estar presente também nesse planejamento e organização desse meu ano para 2022. Quanto de atenção eu vou ter que dar, né, para aquilo que eu defini como plano e meta para 2022? Então, se é em relação ao meu estudo, vamos supor, preciso aprender Nihongo. Então, quanto de atenção eu vou dar para os meus estudos em Nihongo, em japonês? Que eu preciso aprender, é uma meta, eu quero, coloco lá e vou agora me organizar para isso. Então, eu vou atrás do quê? Eu vou atrás de uma escola? Eu vou atrás de um professor particular? Eu vou fazer aula online? Aí vem a outra dica. Quais os recursos que eu vou usar ou que eu vou precisar ter para organizar essa minha meta para 2022? Então, eu planejar, eu organizar e eu fazer, existe, né, uma linha do tempo aí, literalmente uma linha do tempo, né? Eu paro, penso, vejo o que é necessário, há realmente a necessidade disso, se não há, o que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu quero ou não, definir limites. Então, até que ponto, por exemplo, para atingir tal objetivo, eu vou reservar horas da minha vida para aquilo. Então, se for para estudar um Nihongo, eu vou definir que 2 horas por dia, 3 vezes na semana, eu vou me organizar para que eu possa estudar o Nihongo e para quando eu chegar no final do ano, eu tiver no nível bom, ou não. Ou eu vou colocar uma meta menor, 1 vez por semana. Quando a gente estabelece, né, essa programação do que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo, ele fica mais claro para mim. E aí, às vezes eu olho e falo assim, nossa, eu vou precisar muito mais do que só isso para conseguir chegar em 2022 da maneira que eu acho que eu devo. Então, isso faz já com que a gente comece a pensar antes, né, do processo, pra gente não se frustrar se quando chegar ao final do ano, a gente não ter conseguido atingir aquilo que a gente quer. Então, não consegui meu sonho, não consegui minha meta, enfim, vai ficar pro próximo ano. E tudo bem, não tem problemas, né, em relação a isso, a gente adiar os nossos objetivos e as nossas metas. Não há, quando às vezes depende só da gente, às vezes as coisas se tornam um pouco mais difíceis por N questões, né? Às vezes o nosso horário de trabalho é muito ruim, às vezes a gente tem uma indisposição física, né? Às vezes de repente se depara com um quadro, né, de uma doença, seja física ou seja mental, e aí essas coisas nos atrapalham no
coisas de trabalho, às vezes a mudança de um endereço, né? Coisas que a gente não conta que vai acontecer, mas que acontecem durante o ano e que não nos tira o foco, mas nos redireciona para um outro caminho. E aí, às vezes, a gente deixa passar mesmo, né? Falar, não é o momento, não é a hora, deixa pra lá, e eu começo a correr atrás de outros sonhos, de outros planejamentos. Mas a organização, ela é essencial, né? Ela faz toda a parte para que ela faz uma parte fundamental para que a nossa meta seja atingida, né? Para que o nosso objeto de desejo seja conquistado, por exemplo. Então, se eu sei que, de repente, é algo financeiro, que eu quero até o final do ano ter algo, né, que me custe valores, dinheiro, e eu preciso me organizar para isso, então eu vou colocar ali, de novo, qual a minha atenção, qual o tempo destinado para aquilo. Então, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que fazer zangueô, eu vou ter que parar algumas coisas da minha vida em detrimento às outras. Então, assim, eu vou ter que, de repente, sei lá, ou eu paro de estudar inglês para poder estudar o japonês, né? Porque os dois eu não tô conseguindo, e faz parte da gente realmente não conseguir, tá? Não se cobrem tanto assim, porque às vezes não funciona. Mas também a gente deixar tudo para depois, né? A procrastinação, ela é muito complicada. Todos temos, eu tenho, vocês têm. Todo mundo deixa para depois. Só que tem algumas questões que não dá pra gente deixar para depois, né? Porque elas são primordiais, elas precisam que a gente faça, né? Que a gente dê o primeiro passo para conseguir ter aquele resultado. Porque senão a gente não sai do lugar e as nossas metas ficam todas paradas por mais anos e anos, né? Então, depois que eu defini uma atenção para a memória, né? Eu puxei na memória aquilo que eu quero, eu dei uma atenção para aquilo, eu começo a regular dentro dos meus sonhos e dentro daquilo que eu quero e que eu planejei, como executar, como fazer, né? Então, o que eu vou precisar? De novo, busco recurso, vejo o que eu preciso fazer, aonde eu vou fazer, se vai envolver valores financeiros, se vai envolver valor de tempo, porque sim, o tempo também é valoroso, né? Então, assim, o que eu vou ter que abdicar de tempo? Às vezes é um tempo com a família, é um tempo com os meus filhos, é um tempo com o marido, com a namorada, né? O que a gente vai ter que deixar um pouco de lado para a gente conseguir ter o foco e a atenção naquilo que a gente se planejou para o ano seguinte. Então, assim, é muito mais do que a gente só sonhar, né? Quando a gente sonha em ter um ano melhor, quando a gente vem no fim do ano e existem sim aqueles desejos de um bom ano, e aí todo mundo tem aquela comunhão, aquela confraternização, vem aquele sentimento de renovação, né? E a renovação nada mais do que renovar a ação, né? A gente renovar aquilo que a gente estava fazendo. Então, literalmente, a gente mudar, né, o que a gente fez e que não deu certo, ou a gente aprimorar aquilo que precisa ser feito. E aí sim, né, quando eu uso todas esse meu conhecimento, vamos dizer assim, essas minhas habilidades cognitivas a favor daquilo que eu quero para mim ou para minha melhora, né, consequentemente para as pessoas da nossa família, a gente consegue ter um avanço maior. Então, assim, a gente consegue ter uma qualidade, né, de 100% daquilo que a gente planejou muito melhor e muito maior. Então, quando a gente consegue ficar de fora e lançar um olhar diante daquilo que a gente se programou no começo do ano, a gente se planejou e a gente fez por onde, a gente conseguiu seguir um caminho ali, como se fosse um plano de trabalho mesmo, né? Como se fosse um plano de aula, um plano terapêutico, enfim. Quando a gente consegue definir, né, as metas e delimitar ali até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer e como eu devo fazer, né? As coisas se tornam mais claras. A gente se frustra menos, a gente fica menos triste, a gente fica menos bravo, a gente deixa menos coisas para serem feitas, né, para trás, e aí a gente começa a ter um gás melhor, a gente começa a ficar um pouco mais feliz, mais
porque vê o resultado de tudo aquilo que a gente correu atrás, né? Daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente programou, daquilo que a gente colocou como meta para o ano seguinte. Então, quando a gente consegue, não é fácil, né? Não é fácil, mas quando a gente consegue fazer esse mapa, como se fosse um mapa mesmo, sabe assim? Então, qual é o meu objetivo, o que eu preciso fazer para alcançar, quais são os recursos que eu vou fazer para alcançar, o que eu vou precisar ter, o que eu vou precisar fazer, o quanto de mim, né, da minha atenção de verdade, aquilo vai demandar, e o quanto eu estou disposta a, né, o quanto por cento de tudo isso que eu me planejei, que eu me programei, que eu me organizei, quantos por cento eu estou disposta a correr atrás desse meu sonho, dessa minha meta para 2022. Porque não adianta a gente colocar ali várias coisas para o próximo ano e não conseguir se dedicar a. Ou a gente, na primeira dificuldade, né, que nem quando a gente trabalha com crianças com dificuldade escolar, a primeira dificuldade é desistir. Os adolescentes também. Primeira questão, já ficou um pouco mais difícil, falou ali de repente de um sentimento ou de alguma coisa que eles já não compreendem, pronto. Já não querem mais, já desistem, né? Com a gente também acontece isso. A gente acaba deixando pra lá. E vai deixando. Deixa o projeto desse mês, deixa o projeto do mês que vem. Aí quando a gente vê, passou 3 meses e a gente não fez nada. E aí passou 6 meses e a gente continuou não fazendo nada. E aí quando a gente vê, Natal tá aí. Dezembro, chegamos essa semana, dia 25 de dezembro, Natal tá aí na porta. E a gente fala, nossa, já é Natal outra vez, né? E aí vem lá a música da guria, né? E o que você fez? Né? Já é Natal e o que ainda não tá aí, o que você fez? Você fez efetivamente alguma coisa? Porque fazer a gente faz coisa o dia inteiro, o ano todo. Mas efetivamente, né? Você fez algo que realmente fez sentido pra você? Você fez algo do que você tinha se planejado, do que você tinha se organizado, daquilo que você tinha traçado como meta? Sim, não, né? Isso aí, cada um pensa, né? Fica aí na cabecinha pra pensar. Mas quando a gente coloca a ciência, vamos dizer assim, a gente traz luz da racionalidade para aquilo que a gente quer ou para aquilo que a gente pretende fazer, fica mais claro. A gente consegue ter uma ideia geral de tudo que eu pensei e do que eu não fiz, ou do que eu nem pensei e eu fiz, né? Porque às vezes não, claro que também acontece. E a gente fica mais seguros. Inclusive, a gente se sente mais seguro em relação ao ano que está para chegar. A gente vai, com esse tipo de comportamento, a gente vai se cobrar menos, a gente vai nos permitir mais, né? A gente vai definir metas que sejam possíveis de serem atingidas. Então, primeiro, de repente, se a minha meta é muito grande, eu vou tentar uma meta um pouco menor. Depois que eu conseguir essa, eu vou aumentando o grau e assim por diante, porque aí eu vou permitindo que o meu cérebro se acostume com esse processo de planejar, organizar e executar, né? E ele vai fazendo esse treino anual e a gente vai conseguindo assim ter um desenvolvimento melhor em todas as áreas, seja emocional, seja cognitivo, seja afetivo. De todas as áreas a gente consegue ver a linha do desenvolvimento, vamos dizer assim, acontecendo, do que quando a gente simplesmente deixa as coisas fluírem e vamos ver no que dá. Às vezes dá muito certo, né? Às vezes tem gente que não se planeja, tem gente que não se programa, tem gente que não usa rotina, que não tem horário pra nada e consegue se organizar e ter uma vida super tranquila. Tem gente que não, né? Que já tem uma grande dificuldade se não existe esse planejamento, essa organização. Mas o que eu quero trazer para vocês é que sim, é possível, desde que a gente consiga definir metas e valores que sejam possíveis, que sim, que a gente consiga alcançá-las para o próximo ano e de repente para o outro ano a gente tenta algo maior, a gente tenta algo que demande mais tempo, mais atenção, mas nada que sejam metas assim que a gente não consiga realizar e que elas, em vez de nos levar para adiante, vai nos afastar, né?
cada vez mais daquilo que a gente quer. Então, quando a gente entra num processo de frustração, aí fica muito mais difícil, porque a gente acha que tudo que a gente faz não funciona, não dá certo, e aí vem o sentimento de incapaz, de que a gente não consegue, e aí pronto, aí todo o nosso castelinho lá de cartas, né, brum, cai e a gente fica ali perdido, sem saber o que fazer. E aí a gente não consegue voltar lá para esse espírito, esse sentimento do começo do ano. A gente não consegue parar e ter a mesma sensação, a mesma motivação, que é uma outra área do cérebro. Nós temos a área da motivação intrínseca e a motivação extrínseca, que nos impulsiona a fazer as coisas, tá? A motivação interna ou externa, que estão ali, que uma depende só da gente, outra do meio. Mas quando a gente tá num momento que a gente tá muito ruim, muito mal, e que a gente vê que tudo que a gente planejou, tudo que a gente tentou, ou às vezes nem tentou, a gente só planejou mesmo, ela ficou só no papel, e aquilo não saiu dali, a gente não teve a ação, né? A gente se planejar, organizar e não fazer, não adianta muito, tá? Ou então fazer o contrário, a gente age, depois planeja, depois organiza, também é um pouco confuso, tá? Então, assim, sigamos as nossas funções executivas, que é essa área do cérebro, como eu expliquei para vocês, que é a área responsável por a gente ter esse planejamento, né? A gente pensar, a gente organizar ideias para falar, para fazer, para digitar, para fazer uma pintura, enfim, para trabalhar, para estudar. Então, se a gente já conta com isso para as nossas questões do dia a dia, por que não usar essas ferramentas neuronais aí que todos nós temos para nos organizar e nos planejar para 2022, né? Trazendo pra gente a nossa realidade atual. Então, dentro do que eu tenho hoje, dentro do que eu sou hoje, dentro do que eu vivo hoje, o que eu consigo fazer? Ou o que eu não consigo fazer? Então, vamos começar a trabalhar com o que é real, com o que é concreto e com o que é possível, né? O que é possível eu fazer dentro desse período? Tá, um ano, às vezes é muita coisa, nem sei se eu vou estar viva até o final do ano. Mas assim, o que eu posso me planejar? Então, o que eu quero de agora até março? O que eu quero de agora até o final do ano? Ao meio do ano, né? Até junho. Então, nesse primeiro semestre eu quero tentar isso, isso e isso. Consegui, ótimo. Minha meta para o segundo semestre é isso, isso e isso. E ali eu faço uma pequena divisão das minhas expectativas, porque quando a gente fala de planejamento para o ano seguinte, ele vem carregado de expectativas, né? Por mais que a gente use o nosso cérebro racional, o cérebro emocional tá ali falando também o tempo todo. Às vezes tá falando bobagem, tá falando que a gente não vai conseguir, que não é possível, que você não tem atenção para isso, que você não se concentra para tanto, que o seu foco é inexistente, que as suas habilidades de memória são muito fracas, enfim, né? Às vezes o nosso próprio cérebro ali nos boicota e ele mesmo faz com que a gente não tente, tá? Mesmo com tudo planejado, com tudo organizado, com todas as metas definidas e o passo a passo do que eu preciso, às vezes a gente se auto-sabota e aí a coisa não flui, né? Ela não vai. Então, por mais que a gente tente se organizar, a gente mesmo se impede de fazer as coisas fluírem. E aí é o momento da gente se reorganizar, né? Da gente se replanejar. E aí, de novo, volta lá porque a gente falou no começo. Busca na memória por que eu tenho isso de meta, por que eu tenho isso como plano para esse ano, qual a necessidade desse meu desejo, desse meu sonho, e o que eu estou fazendo para alcançá-lo. Eu preciso realmente alcançar isso ou não? Já vi que no meio do ano não rola, não quero, de repente eu nem rangou, não vou precisar, vou embora pro meu país, ou desistir, vou estudar outra língua, não importa. Vou redefinir essa minha meta, né? Vou mudar o meu plano, vou mudar a minha trajetória e vou mudar o caminho que eu quero seguir. Mas o importante é a gente ter plena consciência e aí a gente precisa ver
o nosso plano para o ano seguinte como um todo. Então, quando a gente registra, quando a gente anota, fica mais fácil, né? A gente lê lá o que está escrito e fica mais fácil da gente ver o que eu consegui fazer, o que eu não consegui, o que eu atingi, o que eu não atingi e me reorganizar para o ano seguinte, tá? Então, as habilidades de memória, de concentração, de atenção, foco, né? A minha habilidade de espera, de saber esperar o tempo que é necessário ou de fazer com que o tempo trabalhe ao meu favor, né? Então, tudo isso são estruturas cognitivas que não nos auxiliam só no aprendizado, sei lá, escolar, né? Pedagógico. Não, ele nos auxilia sim no aprendizado de vida, né? Da gente conseguir se organizar na nossa vida. Então, são todas estruturas mentais que nos ajudam a ter uma visão mais ampla daquilo que a gente precisa e principalmente a nos colocar ali no foco e na atenção sobre aquilo que a gente quer e que a gente tinha definido de meta lá no comecinho do ano ou no finalzinho do ano anterior, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês usem essas ferramentas cognitivas que todos nós temos, a atenção, o foco, a memória, que vocês façam os registros para o próximo ano, que tenham sim os planos, as metas, os objetivos para 2022 traçados, desde que eles façam, que eles tenham sentido para vocês, tenham um sentido efetivo, e que vocês consigam se organizar, né, para que vocês consigam agir dentro daquilo do que a gente pensou, do que vocês pensaram para o próximo ano. Não se cobrem tanto, porém não deixem de fazer, né, porque se a gente não fizer por onde, não vai adiantar. Os planos não vão sair do papel e simplesmente, né, se concretizar do nada. Então a gente às vezes perde muito tempo pensando em algo que poderia ter feito ou que deveria ter feito e que não fez, né? E aí às vezes a vida nos cobra ali com situações que a gente poderia evitar se a gente tivesse de repente feito o que a gente se planejou e se programou no ano seguinte. Eu espero que todos tenham um bom ano. Próximo ano a gente continua aqui com o portal. Quero agradecer todo mundo que acompanhou a live durante esse ano. No ano que vem traremos notícias novas novidades sobre a neurociência, sobre neuroaprendizagem. Agradeço ao pessoal do Portal MIE, obrigado pelo espaço. Bom Natal para todo mundo, boas festas, que 2022 seja um ano efetivamente real, porque esses 2 últimos anos a gente deu uma parada no tempo, né, por conta de tudo isso que aconteceu. Espero que a humanidade consiga se reorganizar, né, para que a gente consiga continuar no processo de evolução certo, né, correto para todos nós, principalmente para a geração que está chegando aí, as crianças que estão vindo, elas estão vindo aí, eu falo que elas vêm com um chip novo, né? Vocês aí que estão na live, que têm filhos, que têm sobrinhos, sabem do que eu tô falando, eles estão num processo de evolução, parece que muito mais rápido que o nosso, então, né, que estejamos todos nos preparados para eles, né, e para esse novo momento que todo mundo tá vivendo. Gente, boas festas para todo mundo, forte abraço e eu aguardo vocês em janeiro. Boas festas!